Todos nós que vivemos neste mundo, em algum momento nessa vida, passaremos por algum tipo de aflição, por algum tipo de perda. E isso sim faz parte desta vida. Nós estamos no corpo dessa carne e nós estamos sujeitos a essas aflições. Agora, a grande sacada de viver esta vida com Deus não se trata a respeito daquilo que Deus pode fazer na sua vida, e sim da sua atitude no dia da aflição. Você sendo cristão ou não, saiba que você está sujeito a passar pelas dificuldades dessa vida. Mas eu quero te perguntar, no dia da aflição, o que você faz? De que maneira você reage a essas perdas e a essas aflições? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, por isso eu peço muita atenção, porque este vídeo é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, nós estaremos meditando em um texto que é super conhecido. E eu quero te pedir carinhosamente, faça uma leitura pausada de todos os versículos que eu vou falar nesse vídeo aqui. Porque mesmo o texto sendo muito conhecido, Deus, Ele fala de maneira profunda, Ele renova as esperanças em nosso coração através de sua palavra. Vai lá comigo em Jó, Jó capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Aqui a família de Jó fazendo uma refeição. Versículo 14, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó recebe a notícia de que ele tinha perdido os seus bois e as suas jumentas e alguns de seus empregados, de seus servos, acabaram morrendo. Jó sofre uma terrível perda financeira e também perdeu ali os seus servos. Agora continua o versículo. Versículo 16. Falava este ainda, ele estava recebendo a primeira notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, caiu fogo do céu e acabou ali destruindo as ovelhas e os servos que cuidavam daquelas ovelhas. Percebeu? Jó perdendo aí mais na questão financeira e também dos seus empregados. Olha o que Jó tem perdido. Versículo 17. Falava este ainda, uma notícia atrás da outra. Quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te esta nova. Olha, para trazer-te a nova. Olha só, mais uma vez Jó perde camelos e mais uma vez ele perde servos. Jó sofre uma grande perda financeira e ele recebe uma notícia atrás da outra. Agora, no versículo 13, eu falei a respeito dos filhos de Jó fazendo a refeição, só que Jó não estava com os filhos dele. Jó estava em um lugar diferente e os seus filhos estavam fazendo ali uma refeição. Olha o versículo 18. Também este ainda falava, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O versículo 19 registra a 4ª perda, a 4ª catástrofe que acontece com Jó. Na sequência, ele recebe ali as notícias, dizendo que ele tinha perdido bois, ovelhas, jumentos, os seus servos. Provavelmente Jó tratava muito bem os servos dele, Jó era um homem piedoso. E a última notícia que ele recebe no versículo 19 é que ele perdeu os seus filhos para esta tragédia. Jó sofre grandes perdas e as notícias chegam a Jó ao mesmo tempo. E aqui tem um grande segredo espiritual, queridos, porque por mais dificuldade que você passe em sua vida, você precisa entender que a sua atitude diante desses problemas fará toda a diferença no seu caminhar com Deus.
Agora, versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui a palavrinha adorou no original hebraico é a mesma palavrinha para falar sobre prostrar-se, para render-se e para adorar a Deus de joelhos. Jó, ele se prostrou diante de Deus e adorou a Deus, dizendo: Deus, eu não tenho para onde recorrer. E aqui nós precisamos entender, queridos, que a nossa atitude fará toda a diferença. Se os seus bens, se as situações que você passa na sua vida são condicionais para você ter um relacionamento com Deus, significa que você não entendeu o seu relacionamento com Deus. Na abastança ou na dificuldade, você precisa adorar a Deus, você precisa se relacionar com Deus. Eu falei no início desse vídeo que nós estamos no corpo dessa carne e, sendo cristão ou não, nós estamos sujeitos às dificuldades desta vida. Só que Deus, ele fará a diferença no dia da dificuldade, a respeito daquele que serve e daquele que não serve. Deus, através de Jesus Cristo, ele tem a capacidade que, em meio à dificuldade, colocar a paz que excede a todo entendimento em nossos corações. Versículo 21, queridos, mostra a atitude de Jó. Porque às vezes nós falamos com os lábios, nós nos ajoelhamos, mas as nossas atitudes não acompanham aquilo. Jó disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que você tem feito ou o que você tem falado no dia da dificuldade? Quando você perdeu aquele ente querido, quando você sofreu aquela perda, com aquele assalto que você teve na rua, enfim, dentro do seu carro, qual foi a sua atitude? Você adorou ao Senhor? Você continuou da mesma maneira, com a sua cabeça em pé, sabendo que Deus deu, Deus tomou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, é muito importante você viver a sua vida sabendo que as coisas dessa terra são coisas passageiras. Tudo aquilo que Deus nos dá vem dele. Queridos, o próprio Jesus nos alertou dizendo: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: se tudo aquilo que nós temos, se tudo aquilo que nós vivemos se baseia nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz: se tudo aquilo que nós esperamos são as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos compreender que sim, nós queremos uma casa, nós queremos um carro, nós amamos aquele ente querido que se foi, mas se você não entender que essa vida aqui ela é passageira e tudo que nós recebemos do Senhor é um bônus, você não está vivendo o evangelho verdadeiro. A palavra de Deus nos relata que tudo aquilo que nós vivemos aqui são coisas passageiras. E se nós esperamos as coisas de Deus somente olhando para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu quero te perguntar no final desse vídeo, quando você passou por dificuldade, não sei se você está passando agora por alguma perda, algum ente familiar, algum ente querido que se foi, qual tem sido a sua atitude? Você rompeu a sua relação com Deus, você rompeu o seu relacionamento com Deus, você ficou bravo ou brava, parou de orar, parou de fazer as coisas para o Senhor porque está passando por alguma perda? Bom, este vídeo aqui é para te mostrar que Deus ele tem algo muito mais excelente para a sua vida. E Ele espera que você não rompa essa relação, porque o que Ele tem para você, depois que essa vida acabar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu peço, deixa um comentário aqui se esse vídeo falou com você, porque eu tenho certeza que Deus ele vai tocar de maneira profunda ao seu coração. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.